Fala galera, beleza? Black Nerd aqui pra mais um vídeo, rapaziada. Vamos lá falar de Mundial de Clubes. Essa última rodada não foi tomar mão não, né? Foi uma rodadinha um pouquinho mais difícil, não teve aquelas mitadas de 150 pontos, mas o nosso time foi muito bem nessa rodada. Já diz aí nos comentários como você foi na rodada, mitou, zicou, o que você fez de certo, o que você fez de errado. O golzinho lá do Boca Juniors lá quebrou muita gente que fechou a zaga do Boca, né? Mas tivemos bons nomes aí se destacando nessa rodada. Agora muda toda a estratégia, muda tudo, galera, porque agora são oitavas de final, então a gente tem que pensar num time em que os jogadores devem jogar a partida inteira. Já deixo aqui um recado para vocês e um aviso, tá? O Cartola já soltou uma nota falando que os jogos das oitavas de final, a pontuação valerá até a prorrogação, tá? Os pontos até o fim da prorrogação serão contados. Se tiver gol, se tiver falta, se tiver assistência, se tiver qualquer coisa, será contabilizado do mesmo jeito que já é contabilizado, só que vai se estender até a prorrogação. Pênaltis não valerão. Então vamos lá, rapaziada. Vamos falar dessa rodada de número. Rodada não, né? Vamos falar dessas oitavas de final decisiva aí, né? Mata-mata não, é só mata. Perdeu, tá fora, não tem conversa. Temos bons jogos, tá? Os brasileiros não pegaram bons jogos aí, né? Já deve sair um brasileiro nessa rodada. Teremos o confronto do Botafogo contra o Palmeiras. E também teremos aí o lado do Flamengo ali, que tá bem difícil também, né? O lado do Fluminense também não tá fácil. Então vamos focar em jogos um pouco mais fáceis aí, principalmente com europeus, beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir aquele favorzinho pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo, porque tá vindo brasileiro já aí, já tá terminando o Mundial, né? E segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok e também lá no Instagram. Então vamos lá, rapaziada, dar uma analisada nos jogos, montar um time não, né? Já trazer o time montadinho, porque o mercado ainda não abriu, eu já quero antecipar logo aqui, que a gente vai finalizar esse time amanhã na live, beleza? Então, vamos embora pra cima para as oitavas de final do Cartola FC no Mundial de Clubes. Antes de qualquer coisa, galera, eu quero mostrar pra vocês como foi o nosso desempenho na rodada 3 aí, né? Última rodada, né? Daí antes de chegar o mata-mata, última rodada da fase classificatória, né? Fomos muito bem, 95,96, acertamos demais ali com o Enzo Fernandes, que deu 2 assistências. Delap aí, que foi o nosso reserva de luxo, foi bem também. Guirassi, infelizmente, não conseguiu fazer gol, mas foi bem, 7,90. Merentiel também, né? Só erramos ali realmente na zaga, tá? Deixando o Marquezin e colocando ali, até que o Pellegrino não foi mal, fez 5 pontos ali, mas poderíamos ter ido com o Pátio, que era a melhor opção aí pra rodada, e de repente ali erramos também o Velasquez, poderíamos ter ido com o Palácios, que marcou um pouquinho mais de pontuação, ou o Vitinha, que a gente tava até eu tava querendo ir de Vitinha, acabei indo com realmente aqui o Velasquez, mas foi muito boa a nossa pontuação. Vamos agora atrás de uma boa mitada aí nessa fase de mata-mata do Cartola FC, rodada aí do Mundial de Clubes. E agora vamos lá, rapaziada, analisar os jogos aqui, né? Já temos as 16 equipes classificadas para essas oitavas de final, né? Temos aí a equipe do Al Hilal aqui, né? Já Botafogo, Inter Miami do Messi, Monterrey do México aí, né? Do Sérgio Ramos. Temos também aqui o Bayern de Munique, temos também o Chelsea, Internazionale de Milão, Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions. Temos o Benfica, que quase ficou de fora aí, né? Mas acabou sobrevivendo. Temos o Flamengo, que foi líder do seu grupo, foi muito bem. Temos a Juventus também, que perdeu pro Manchester na última rodada, acho que foi Manchester ou Salzburgo, eu acho. E o Palmeiras aqui também se classificou muito bem, tá? Borussia Dortmund também classificado, Fluminense também se classificou, Manchester City e o Real Madrid. Então esses são os finalistas não, mas os que passaram de fase para as oitavas de final. Agora vamos começar aqui, galera, pelo jogo que já começa amanhã, tá? Sábado já tem jogo, tá? Palmeiras e Botafogo já deixando algum brasileiro de fora. Lembrando que nós teremos a nossa live aí 2 horas antes de fechar o mercado. A rodada começa às 1h da tarde, então a gente vai fazer a live às 11 horas da manhã, tá? É isso mesmo, 11, meio-dia, 1, é isso aí mesmo. Então vamos fazer às 11 da manhã, conto com vocês aqui fazendo os últimos ajustes, pegando as escalações aí, pelo menos de Palmeiras e Botafogo, e arrumando aí o nosso time pra rodada, beleza? Começando aqui, galera, com esse jogo, eu acho que tem um jogo que vai ser muito brigado. Palmeiras e Botafogo vem disputando campeonatos brasileiros aí já faz um tempo, Libertadores
Libertadores da América, são as duas melhores equipes junto com o Flamengo hoje do futebol brasileiro. Então eu vejo aqui um jogo muito realmente aqui brigado, tá? Pode ser um jogo de 1-1, 0-0, 2-2, é muito imprevisível. Então é um jogo que eu vou correr um pouquinho, tá? Se eu fosse destacar alguns nomes aqui, seria o Igor Jesus, da equipe do Botafogo, o Savarino, uma boa peça também pra rodada, e o Alexander Barbosa, que tá desarmando demais, tá? Pelo lado do Palmeiras, eu gosto muito do Estevão, claro, né? Sempre uma boa opção. O Flaco Lopes tem feito bons jogos, aí tá na dúvida, mas eu acho que será o Flaco o titular. E eu vejo com potencial também aqui o Everton pra defesas. Claro, o John também é um cara bom pra defesa, mas realmente é um jogo que eu vou correr, tá? Apostaria nos pênaltis aqui nesse jogo, acho que vai ser 0-0 ou 1-1 e vai pros pênaltis, tá? Vamos passar agora pro próximo jogo, galera, que será o Benfica contra o Chelsea. Aqui um outro jogo equilibrado com dois times europeus que não estão lá numa fase tão boa. O Chelsea teve suas dificuldades aí para passar de fase, o Benfica também, né? Tem seu destaque aqui pelo lado do Benfica o Pavlidis, que é uma ótima opção para a rodada, e pelo lado aqui do Chelsea tem o Delap e o Enzo Fernandes, que tem feito bons jogos, tá? E eu ficaria por aqui, eu não vejo também tanto o Madueke, que era para ser um nome interessante, não conseguiu desenvolver um bom futebol. Tem o Ángel Maria também aqui, o Di Maria, né? Ángel Di Maria, que é o cobrador de pênalti aí do Benfica, mas é outro jogo também bem imprevisível, pode ser um 0-0, são duas equipes aí europeias que vêm de um cansaço aí da temporada, pode ser que também se desgastem bastante, então eu vejo aqui realmente um jogo complicado, vou correr um pouquinho dessa partida. Se eu fosse destacar, como eu falei, o Delap é uma boa opção, o Pedro Neto é outra boa opção, né? Ele não tá aqui como titular, mas é um bom jogador, vale a pena, e o Enzo Fernandes pelo lado do Chelsea. Pelo lado do Benfica, o Pavlidis é uma boa opção, junto com o Ángel Di Maria, tá? Acho que eu vejo esses times aqui como opção interessante. O Barreiro também é um cara bom, ele fez até 2 gols, eu acho que logo no início, tem um potencial bom aqui para essa rodada, dá para ficar de olho nele, beleza? Vamos passar agora para o outro jogo, rapaziada, que é o Paris Saint-Germain enfrentando a Internazionale. Não é a Internazionale de Milão, é o Inter Miami, time do Lionel Messi, cara, sempre olho no Messi. É um cara muito bom para bola parada, é um cara muito bom com a bola rolando, é um cara excelente, né? O melhor jogador hoje no mundo, depois do Pelé. Eu acho que o Messi foi o grande jogador de futebol de todos os tempos, então é um cara que a gente tem que sempre ficar de olho. Na última rodada eu corri dele, sabia que a partida seria difícil, essa também vai ser bem difícil, né? Mas eu vejo um potencial muito bom aqui para o Paris Saint-Germain, tá? A defesa da equipe aqui do Inter Milão, apesar de ter feito um bom jogo aí nas últimas rodadas aí, é uma defesa muito frágil, tá? Realmente no primeiro jogo, então, demonstrou uma fragilidade defensiva absurda. Então eu vejo um potencial muito bom aqui para o Kvaratskhelia, vejo um potencial excelente para o Vitinha. Outro cara que eu gosto muito é o Désiré Doué. O Gonçalo Ramos ainda não mostrou para que veio nesse Mundial. Se for o Barcola, vale muito mais a pena, então olho nisso aí, tá? Gosto também aqui muito, galera, do Hakimi, que a gente tava com ele na última rodada, fez 17 pontos aí. O Pátio fez bastante desarmes. Marquinhos, outra boa opção. O Nuno Mendes é um cara que joga muito no ataque, vale a pena demais. O Donnarumma é um cara que não é muitas defesas, ele é um goleiro muito seguro, a defesa dá pouca chance para chute, né? Então não sei se seria um goleiro tão interessante para essa rodada, se não for só pro SG, tá? E na minha opinião, o técnico Luiz Henrique é o melhor técnico para a rodada devido à fragilidade defensiva do Inter Miami. Tem chance aqui de uma goleada, tá? Então eu vejo com potencial aqui os dois laterais da equipe aqui do Paris Saint-Germain. O Pátio é um cara que desarma mais. Eu gosto mais do Marquinhos por causa da bola aérea. Ele é um cara melhor para gols, né? Então eu acho que ele é mais interessante, mas o Pátio é uma boa opção também. Kvaratskhelia pontua direto com média básica, de vez em quando faz o seu golzinho, né? Sempre vale a pena. Então vou ficar de olho no Kvaratskhelia. Na última rodada meteu 11 pontos, só jogou praticamente meio tempo. E o Vitinha, cara, que tá também fazendo média base, que vale muito, muito a pena pra rodada. Doué é uma boa? Ele só que ele é muito ciscador. Na última rodada ele até deu alguns chutes no gol, mas ainda não é aquele cara que ainda não desencantou, não tá com, sei lá, parece que não tá tão animado pro Mundial. Mas tem um potencial bom aqui pra ele aqui, beleza? Ele como atacante, eu vejo outros melhores atacantes aí pra gente colocar no time. Mas vale a pena sim o Désiré Doué, tá? Se você quiser fazer uma aposta mais ousada, de repente apostar no Gonçalo Ramos ou no Barcola, é uma boa sempre, tá? Agora vamos passar para outro jogo, que é o jogo do Flamengo, tá? Esse aqui vai ser um jogo bem complicado. Vejo realmente que o Bayern, com um potencial absurdo aqui, deve passar de fase, ó, o Flamengo, mas apesar que o Flamengo tá muito bem treinado pelo Felipe Luiz, tá? O Bayern é muito, muito, muito favorito, na minha opinião tá? Favorito ao título, pra falar a verdade, mas eu não vejo o Flamengo também tão atrás assim também não, tá? Então eu vejo um potencial realmente aqui pro Arrascaeta, gosto também do Gerson pra essa, que ele tá desarmando bastante, Jorginho tem feito bons jogos, tá? Mas sinceramente serão todos apostas aqui, tá? Gonzalo Plata pode ser uma, eu falo os nomes aqui do Flamengo aqui pra não
deixar de citar, mas na minha opinião serão muitas apostas. O Wesley deve fazer muitos desarmes, o time do Bayern joga muito pelo lado dele ali, então eu vejo o potencial para ele aqui desarmar bastante, mas SG aqui eu acho muito difícil. Realmente, na minha opinião, aqui o time do Bayern é muito favorito e claro, o Harry Kane deve estar na grande maioria dos times aí, é um grande finalizador, faz muitos gols, ele também costuma armar jogadas, dar assistência, né? Gosto demais do Olise aqui, vale muito a pena, tá jogando muito esse Mundial, entregando média básica, fazendo gols. No último jogo que ele entrou no final ali, ainda entregou alguma coisinha. Gosto também aí, se for pro jogo do Thomas Müller, tá? Eu acho melhor do que o Gnabry. O Gnabry é mais jovem, participa mais da jogada, sim, mas o Thomas Müller, ele encurta mais o campo, né? Ele é um cara que tá sempre na jogada, sem precisar ficar fazendo aquele esforço danado, igual o Gnabry ou o Coman. Então, gosto muito do Thomas Müller também. Mas o Olise tá jogando demais, vale a pena. Coman, atacante, acho que vale a pena para a rodada. Não acredito que será um jogo de goleada, por isso acho que apostar muito no ataque do Bayern de Munique não seja tão interessante. Escolha um ou outro jogador, na minha opinião o Harry Kane tá na frente. Mas o Coman é uma boa, o Olise é bom, que ele é meio campista, né? O Kimmich também é uma boa também como meio campista para a rodada. Defensivamente, não sei, o Bayern dá alguns espaços, tá? Não é um time totalmente seguro. Então eu vejo o Flamengo de repente marcando um golzinho aqui. Então eu vou deixar um pouquinho de lado aqui a equipe a defesa aqui do Bayern de Munique, mas dá para você escalar aqui muito facilmente um Neuer, né? Um Pavlovic também é uma boa, Rafael Guerreiro vale a pena também. Kompany é o técnico e tá parecendo um cearense aqui que faz obra aqui perto de casa aqui. Vamos lá, Internacional de Milão e Fluminense, aqui eu vejo uma vantagem bem grande para a Inter, mas a Inter vem cansada, tá? O Fluminense dos brasileiros é o meu time de coração, tá? Mas eu vejo que tem um elenco um pouco mais problemático tecnicamente, tá? Tem o John Arias que se destaca demais, é o melhor jogador do time disparado, mas o restante do elenco deixa a desejar. Mas o Nonato joga até bem ali, se esforça bastante, tem o René e o Samuel Xavier, Freitas e Ignacio, aí o Fluminense ainda tá sem o Thiago Silva, né? Sofreu alguns sustos contra o Mamelodi Sundowns, então eu vejo realmente aqui a Inter com muito potencial, tá? Vale a pena escalar alguém do Fluminense? Na minha opinião, só o John Arias, tá bom? O restante aqui eu deixaria de lado. Mas aqui pelo lado da Inter, eu vejo um bom potencial. Na outra vez que eu tava falando muito do jogo da Inter, eu destaquei bastante os laterais. O problema é que o lateral que eu fui foi o Darmian, que é um lateral que jogou muito defensivo. Quem jogou no ataque foi o Luiz Henrique. O Darmian jogou meio que como terceiro zagueiro. Mas você pode apostar facilmente ou na dupla, dobrar aqui, eu não vejo nenhum absurdo, ou escolher um deles, tá? O Dumfries ou o Di Marco. Os dois fazem muitas jogadas ofensivas. O Di Marco chuta um pouco mais do que o Dumfries. O Dumfries, ele chega na área, é o cara muito da assistência, do drible, né? Então deve pontuar bastante, marca muito bem também, deve fazer alguns desarmes, tá bom? Então vejo um potencial, mas pra gol eu vejo mais o Di Marco. Então vejo um potencial para os dois. A dobra não é nenhum absurdo, tá? E o Lautaro Martinez aí, que é um grande goleador e sempre tá fazendo bons jogos aí, entregando média básica, chuta muito no gol, participa bastante das jogadas ofensivas. E a gente tem também aqui o Barella, tá? Que é um excelente jogador junto com o Mkhitaryan, mas eu vejo aqui realmente como os pontas descem muito, o Barella e o Mkhitaryan ficam ajudando o Aslani na marcação. Vejo o Barella um pouco mais ofensivo. Ele é o cara que chega um pouquinho mais na frente, então vale a pena também para você de repente completar o seu meio de campo. Pode pintar um SG? Eu acho que pode, tá? Tem um potencial bom pra SG aqui. Não vejo o ataque do Fluminense assim, um ataque muitos gols, principalmente jogando contra a Internacional de Milão. Então vejo aqui o Bastoni, que se não me engano fez gol na última rodada. Tem o Acerbi também, que é muito bom, né? E o goleiro Sammer aí pra um SG eu acho que é interessante, beleza? Então eu ficaria por aí. O problema é que a Internacional não tá com aquele potencial, não tá com aquela disposição grande aí pra esse Mundial. Então pode ser que dê uma relaxada, tome um golzinho. Então cuidado pra não dobrar, triplicar a zaga aí da Inter, beleza? Outro jogo que eu gosto muito, galera, é o Manchester City, né? Tem um potencial absurdo aqui, parece que o Manchester City e o Bayern são realmente os dois times que estão brigando pra ganhar esse campeonato, tá? Estão brigando de verdade. Inclusive, o Manchester foi o time aí com 100% de aproveitamento, venceu os 3 jogos e ainda pegou um time mais tranquilo aí pra próxima rodada. Então, na minha opinião, o grande favorito nessas oitavas aqui, pra gente escalar pra Cartola, é realmente aqui o Manchester City. O problema é que a equipe do Guardiola joga muito pra frente, né? E deixa muito espaço atrás. Então, a chance de tomar gol existe, tá? Não é uma equipe, assim, muito disciplinada defensivamente. Mas eu vejo o Akanji com potencial muito bom. O Ederson, se você não sabe, o Ederson, se eu não me engano, é o goleiro com mais assistência na temporada passada. Acho que ele deu umas 3 ou 4 assistências na última temporada. Ele costuma fazer muito essa ligação direta com o ataque e tem funcionado. Então, de repente, pode pintar uma assistência do Ederson, tá? Olho nesse detalhe. Vejo um potencial bom aqui, tá? E o Akanji é um zagueiro que joga muito na frente, inclusive joga até às vezes de lateral. Então, vale a pena, assim, o Akanji
hoje para essa rodada. Rodri, ele é bem o estilo Vitinha, né? Que é um volante que chega muito no ataque, chuta muito fora da área. Savinho foi o destaque do último jogo aí do Manchester City, foi muito bem. O Doku também é muito interessante. Bernardo Silva mais para armação da jogada, mas não tá com aquele gás aí nesse Mundial, né? E eu vejo assim o Omar Marmoush com potencial para rodada, tá? Por quê? Porque ele é um cara que tá brigando por posição com o Haaland, então vamos ficar de olho nisso aí. Mas apesar que até agora ainda não fez aquele jogo, mas é um cara bom, uma promessa aí do City, vale a pena assim para rodada. O atacante, na minha opinião, deve ser o Haaland, tá? Deve ser o Haaland o atacante, mas se não for o Marmoush, é uma excelente opção para rodada, beleza? E entre os técnicos, eu acho que o Guardiola é a segunda melhor opção, tá bom? Pelo lado aqui do Al-Ahly, realmente aqui, Al-Hilal, né? Desculpa, o Al-Hilal, eu não vejo aqui um potencial tão grande assim, vai enfrentar uma equipe difícil, talvez o Marco Leonardo seja interessante, o Malcolm pela velocidade, né? Mas realmente aqui é uma equipe que, na minha opinião, vai encerrar por aqui a sua participação. Continuando, galera, tem Real Madrid e Juventus, clássico europeu, um potencial muito bom aqui. Vinícius Júnior fez uma excelente partida na última rodada, então dá para ficar de olho no Vini, tá? O Mbappé continua fora, então eu vejo Vinícius Júnior, Valverde e o Bellingham com um potencial muito bom para rodada. O problema é que vai enfrentar uma equipe europeia, então pode pintar um golzinho aí. O Real Madrid não tá aquela potência toda assim, né? Com muitos problemas, principalmente defensivos, tá? Então na defesa eu realmente deixaria de lado aí. Se você quiser arriscar um goleiro um pouco mais que pode fazer mais defesas, o Courtois pode ser ele é um cara que costuma pegar bem, se segurar o SG, vai fazer defesas e vai pontuar bem, mas é um risco que você vai correr, beleza? Outro jogador que eu acho interessante, mas dessa vez pelo lado aqui da Juventus da Itália, é o Koopmeiners, que eu acho interessante. O Vlahovic vale muito a pena também para rodada. O Alberto Costa tem feito bons jogos, vale a pena também. Se eu não me engano, ele tá de lateral aqui na equipe no Cartola, tá? Então, olho nisso aí. Mas defensivamente eu realmente não vejo tão potencial assim, como você sabe. É o Real Madrid, não é qualquer time, tá? Passando então aqui, quem eu acho que passa? Real Madrid eu acho que passa aqui com gols, tá? 2-1, 3-2. E aí, fechando, galera, a gente tem o Borussia enfrentando aqui a equipe do Monterrey do México, tá? Eu vejo um potencial muito bom pro Borussia, mas o Borussia fez jogos bem difíceis, tá? Passou aperto com o Mamelodi, passou aperto com o Fluminense, deveria ter perdido o jogo, tá? O Fluminense jogou muito melhor, então eu vejo um potencial aqui para essa equipe do Monterrey fazer um golzinho ou outro, tá? O Berterame fez 3 gols na última rodada, 2 gols na última rodada, foi muito bem na última, então olho nele, tá? Pode ser o cara desse jogo aí e pouca gente tá olhando, tá bom? De repente uma apostinha, um reserva de luxo pode valer a pena. Outro cara que também pode ser uma boa para reserva de luxo é o Guirassy, tá? Então, como o Borussia não tá fazendo aquele campeonato também de muitos gols e tudo, eu não vejo assim um potencial pra gente encher a mão aqui com a equipe do Borussia. Vai enfrentar um time que também não é bobo, passou bem aí de fase, né, no seu grupo. Tem o Sérgio Ramos aqui como a sua principal estrela. Tem algum potencial aqui realmente aqui pro Jesus Corona. E como eu falei aqui, o grande destaque aqui é o Berterame, tá? Pelo lado da equipe do Borussia, como eu falei já, o Guirassy é uma boa opção. O Jade Bellingham é uma ótima opção também. O Ian Couto, que é um lateral que apoia bastante. E o Svensson, que inclusive fez gol na última rodada. Falei dele na minha análise aqui, acabei deixando ele de lado. Mas é um potencial muito bom. Eu deixei ele de lado exatamente por isso. O Borussia estava oscilante aí no campeonato, teve dificuldades em alguns jogos aí. Mas veja um potencial para esses atletas aqui. O ADM aqui é uma boa opção, sim, mas ainda não mostrou a que veio, ainda não fez gol, né? Não foi aquele cara ainda para rodada, mas é um nome a se considerar, o ADM da equipe aqui do Borussia Dortmund, beleza? Então é isso aí, galera. Resumindo aqui, mais ou menos aqui os jogos, tá? Lembrando que a gente vai fazer a live de fechamento, a gente vai analisar mais profundamente com os possíveis jogos, com os possíveis jogadores aí pra rodada. Vamos ter mais tempo de hoje pra amanhã aí pra saber quem vai ou não pro jogo, né? Vamos aguardar as notícias, mas é basicamente isso daí. E eu acho que o Borussia passa, tá bom? Então é isso, galera. Vamos agora lá mostrar pra vocês como ficou montado o nosso time pra essa rodada aí, né? De oitavas de final do Mundial de Clubes. Lembrando que é um esboço e a gente vai finalizar na live de fechamento às 11 horas da manhã. Então tá aí, galera. Sem muita enrolação, sem ficar aqui mostrando um por um aqui, tá? Vamos direto aqui pra escalação. Lembrando que o mercado ainda não abriu, por isso eu tô aqui já trazendo o time montadinho pra vocês, tá? E lembra, claro, a gente também vai fechar esse time lá na nossa live de fechamento às 11 horas da manhã.
de sábado, então fica de olho nisso aí, tá bom? Vamos começar aqui pelo gol. Vou de Ederson, tá? Pensando aqui numa possível até assistência e algumas defesas do goleiro. Ele participa muito das jogadas aí, como um líbero ali, tipo o Neuer, né? Então ele vem muito bem, eu acho que tem chance de SG, vale a pena ficar de olho aí. Vou com o Ederson aí, que enfrenta a Inter Miami do Messi, tá? Vejo um potencial, não, a Inter Miami não, enfrenta o Al Hilal. Então Ederson, na minha opinião, ótima opção, vou com ele aqui no gol, tá? O Akanji também, eu vou com ele aqui, fechando aqui a zaga, né? Fechando, né? Colocando aqui como zagueiro aqui, como eu falei, ele já jogou de lateral, um cara que chega muito bem no ataque, tem um potencial absurdo, vou com ele aqui. E o Marquinhos, cara, vou com ele de novo, tá? Na última rodada poderia ter ido de pátio, que foi muito melhor, um pouco melhor, né? Mas o Marquinhos ainda assim, na minha opinião, é um cara que costuma ir muito bem na bola aérea, tem potencial de gols e é decisivo. Então, vou com o Marquinhos aqui pensando nisso, tá? E além do SG também, que eu acho que é muito viável, esse sim enfrenta o time do Messi aí, a Inter Miami, que tem uma defesa bem frágil. Vou fechar também aqui com o Di Marco, tá? Como eu falei pra vocês, o Di Marco ou o Dumfries são duas opções muito boas aí da Internacional, são laterais que praticamente jogam de atacante, então vale muito a pena. Por enquanto eu vou de Di Marco, porque ele chuta um pouco mais do que o Dumfries, tá? E vou fechar com o Hakimi, né? Como vocês sabem, fez 17 pontos na última rodada, é um lateral que apoia bastante, então gosto de laterais assim, além de um possível SG, tá bom? Fecho aqui com a minha defesa. Agora passando pro meio de campo, vou com o Vitinha, tá fazendo média básica, tá vindo muito bem, chutando de fora da área, entregando de 5 pontos pra cima, então é um cara que eu quero ter no meio campo aqui pra garantir uma boa pontuação. Se vier o golzinho, melhor ainda. Na última rodada ele fez 8 pontos em gols e sem assistência. Vou de Olise também, se eu não me engano tem 2 ou 3 gols no campeonato já, nesse torneio, tem tudo pra ir bem novamente aí, enfrentando uma equipe que dá espaço, e eu acho que eu vejo um potencial aqui pra equipe do Bayern, que eu acho que vai brigar pelo título. E fecho com o Kvaratskhelia, né, que é um cara que também ataca demais, vale muito a pena pra rodada, faz muita média básica, chuta de fora da área, participa das jogadas ofensivas, gosta de dar assistência, faz gol, então vou com ele aqui, tá vindo muito bem também nesse torneio. Cuidado que ele pode sair durante o jogo, tá? Mas eu acho que vale a pena. Fecha aqui meu ataque com Lautaro Martinez, potencial muito bom para essa rodada contra o Fluminense, que vai sem o Thiago Silva, então a zaga fica um pouco enfraquecida, né? Mas é um cara que a Internacional não tá voando nesse torneio, é um cara meio arriscado. Se desse ataque aqui, seria o único que eu negociaria aqui para poder não ir com ele, mas vou com ele por enquanto. Haaland vai estar no meu time aqui, ou ele ou Mormush, eu vou ver as notícias, dependendo de quem for, eu devo escalar, independente aí de quem for, eu vou com alguém no ataque aqui do Manchester City. Para fechar, vou de Harry Kane. Você pode também optar pelo Coman, que é uma boa opção, você pode optar pelo Desiré Doué, da equipe aqui do Paris Saint-Germain também, que é uma boa opção, né? Mas eu acho que o Harry Kane tem que ter, além de tudo, ele é o cobrador de pênalti do Bayern, tá? Fechando aqui o nosso time, galera, vou com o técnico Luiz Henrique, eu acho que tem a melhor possibilidade de golear nessa rodada. O time aí da Inter Miami tem uma defesa bem frágil, então vou com o Luiz Henrique do Paris Saint-Germain. E para fechar, o nosso reserva de luxo tá sendo aqui o Guirassy, da equipe aqui do Borussia Dortmund, tem um potencial muito bom para essa rodada, pode ser que eu negocie. Nesse mesmo jogo a gente tem o atacante do Monterrey, pode ser que ele surpreenda, então tô meio na dúvida aqui de quem que eu vou colocar aqui como reserva de luxo, tô entre esses dois aí, beleza? Então é isso, galera, um timezinho aqui montado para vocês aqui pra rodada, lembrando que a gente vai fazer ainda a nossa live de fechamento, finalizando esse time com mais notícias aí sobre as escalações, beleza? E aí a gente vai poder sim escalar um time mais forte aí, com mais assertividade, porque a rodada só vai terminar lá na terça-feira. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo, segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. Já deixei nos comentários aí qual time que você já estudou para essa rodada, com quem você vai escalar, que a gente bate um papo sobre isso. Se você quiser, a gente pode analisar aí, deixa o time aí pra gente poder dar uma olhada. Uma boa sorte nessas oitavas de final de Mundial de Clubes, que Deus abençoe a todos nós e tchau!